Então, bom dia. Edição da Cor do Dinheiro do dia 2 de março do ano da graça de 2022. Espero que já esteja recuperado das folias e das máscaras. Não esqueça que o mundo não para. E o mundo não para, não é só em matéria de guerra, é em matéria de economia. Já percebeu que está com a Cor do Dinheiro, edição diária. O meu nome é Camilo Lourenço. E antes de irmos à edição de hoje, quero apenas fazer algumas notas, trazer algumas notas aqui. A primeira é, amanhã vamos ter então o Think Tank, ficou para quinta-feira esta semana, e vamos colocar o acento tónico essencialmente na questão energética, nomeadamente a situação na Europa e também a situação na parte, em Portugal, obviamente, não é? Mas agora deixe-me só mostrar-lhe uma coisa para você perceber para você fazer o seguimento de um assunto que nós falámos aqui na semana passada, que é a manchete do Jornal de Negócios. Eu sei que está ao contrário, peço desculpa, do meu jornal, que diz: Sines admite novo terminal para fazer chegar gás à União Europeia. Lembra-se da conversa da semana passada? A Europa descuidou-se e esqueceu-se que a questão energética não se resolve apenas a partir da Europa Central, particularmente a França. E agora a questão é esta: se calhar a Europa precisa ter outras fontes de fornecimento de gás, não é? Para evitar aquela dependência do gás russo. E Sines, não é só Sines, inclusive outros portos da Península Ibérica podem fazer essa transfega. Mas agora é preciso fazer um gasoduto que tenha capacidade, não é? Ou seja, está a haver um gargalo estreito, gargalo assim, que é o que existe neste momento entre a Península Ibérica e o resto da Europa. É preciso fazer um gargalo assim, estilo A Nord Stream, percebe? E portanto foi este disparate cometido por Bruxelas. Não foi propriamente Bruxelas, foi a pressão de outros países europeus, nomeadamente a França, que impediu isso. Só fazer esta referência. Segunda questão, eu faço sempre este disclosure, este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, quando for lá à saída, tem lá uma secção de diz cupom promocional, escreve lá Camilo e habilita-se um desconto de 10%. Depois temos aqui umas promoções semanais, mas eu oportunamente falarei disso. Bem, agora sim, vamos ao programa de hoje e vamos começar, como sempre, pelo período onde se ordem do dia, para lembrar algumas coisas. A primeira, aliás, para colocar algumas questões, a primeira é, há informação crescente de que a Rússia, naqueles bombardeamentos que está a fazer, está a cometer crimes de guerra. E um dos problemas que se coloca é a história das bombas de fragmentação. Eu não vou entrar aqui em pormenores técnicos, quem conhece um bocadinho de questões bélicas sabe o que é. Só para registrar isto, é impressionante a forma como os ditadores pelo mundo fora, e não é só este, outros, se esquecem que o mundo mudou, não é? A partir de Nuremberg, quando os aliados julgaram os criminosos de guerra nazis, o mundo mudou nesta matéria. O exemplo mais recente disto, já não vou falar dos conflitos em África, nomeadamente no Ruanda, mas o exemplo mais recente disto na Europa, que foi uma coisa que eu, enquanto era novo ainda, e nunca pensei que nós pudéssemos chegar àquilo, que foi a guerra nos Balcãs. É preciso não esquecer que em Haia se julgaram criminosos de guerra naquele conflito entre a Bósnia e a Herzegovina e os outros Estados, nomeadamente a Sérvia. E esta gente está presa. Alguns já morreram. Esta gente está presa. O que faz impressão aqui é Putin achar que é um pretor de tal maneira impune que algumas coisas podem passar incólumes. Não vão passar. E vamos ver isto, com o tempo vamos ver isto. Não vão passar. Portanto, eu espero que os tribunais internacionais olhem bem para esta questão. Segunda questão, que tem a ver já com... aliás, antes de irmos a Portugal, eu vou-lhe citar aqui alguns nomes. Equinor, Noruega, energia. Daimler Trucks, setor automóvel, alemã. Shell, combustíveis. BP, combustíveis. Total, francesa, combustíveis. Mas a Total até agora não tomou nenhuma decisão como tomou a BP e como tomou a Shell. Estas empresas, tirando a Total, que ainda não sabe muito bem o que é que vai fazer, já manifestaram intenção de sair da Rússia ou de joint ventures com empresas russas. Isto é um sinal. As empresas ocidentais, e eu espero que as portuguesas que tenham algumas pretensões nesta matéria pensem duas vezes, por mais que o dinheiro, a ganância
ganância no sentido de greed, não é? Termo inglês. E os que se preocupam apenas com o bottom line, pensem duas vezes antes de se meterem com determinado tipo de gente. E o determinado tipo de gente aqui é os ditadores e os seus próceres. Estas empresas vão registrar perdas de bilhões de euros para poderem sair rapidamente do conflito ou da Rússia. Pegue na BP. Os tais 20% que nós falámos aqui na segunda-feira, ou quase 20% do capital da Rosneft. Sair de uma empresa daquelas agora é uma desvalorização brutal. A BP não vai conseguir recuperar esse investimento, porque não vai haver nenhuma chinesa, aliás, eu suspeito que o Putin nunca vai deixar os chineses ficar com uma parte importante da Rosneft, não há ninguém neste momento que possa tomar conta daquilo, àquele preço. Portanto, conseguir que a BP vá levar a valorização dos seus 20% ao que valiam antes deste conflito são quimeras. Portanto, isto é um sinal, isto é um aviso, isto é um reminder para as empresas antes de se meterem com aquela gente. Ponto seguinte ainda sobre a crise bélica na Ucrânia, o problema dos refugiados nos países confinantes. Veja só, mais de 500 mil de ucranianos já passaram para este lado. Mais de 500 mil. Nós que estamos no extremo ocidental da Europa, temos dificuldade em perceber isto porque não vivemos isto. Mas os mais velhos, se você tiver pessoas avós ou até mesmo bisavós que se lembrem da Guerra Civil Espanhola e que viveram ali junto da fronteira, lembrar-se-ão disto com as devidas proporções. Imagina o que é você de um momento para o outro ter mais de 500 mil pessoas que entram pelos seus territórios adentro. Estamos a falar de Polónia, com a maior fronteira com a Ucrânia, estamos a falar da Eslováquia, uma fronteira pequenina, estamos a falar da Hungria, uma fronteira também pequena, e da Roménia. Isto é um problema. E era bom que a Europa desta vez não fizesse vista grossa e olhasse para aquilo como um problema, não é? Que é para não acontecer, embora de maneira diferente, o que sucedeu com a Itália e com a Grécia durante o período em que vieram mais migrantes de fora da Europa. Isto é uma tragédia. Até agora, as imagens, os repórteres que lá estão, aliás, quero fazer um elogio à Cristina Reina, que é a repórter da CNN de Portugal, que está na Polónia, tem feito um trabalho notável nesta matéria. Mas há outro pormenor que nós temos de prestar atenção. Já nem toda a gente está a entrar pelas vias oficiais, como passaportes, carimbos nos postos fronteiriços. Estão a entrar, e já se sabe disto, derrubando fences, não é? Aquelas barreiras que se põem, cercas que se põem nas fronteiras. Ora, isto é um problema, porque se entram eles, podem entrar outros. Está a ver como é que se faz a destabilização daqueles Estados? É esta a questão base. Portanto, um assunto para seguir. Eu ia tratar aqui uma matéria que tem a ver com violência nos hospitais, vou deixar para amanhã, porque não temos muito tempo, e vou diretamente para os assuntos principais da edição de hoje. E há um assunto pelo qual gostava de começar hoje, que tem a ver com, já tratei disto de maneira diferente há uns dias, e nunca é demais lembrar. O jornal Eco de hoje diz que a CEO da TAP, aqui está ela, Christine Widener, diz que a senhora quer que os salários da empresa têm de variar em função da avaliação que se faz das pessoas, dos trabalhadores. Aleluia, praise the Lord. Isto é um princípio base das empresas. E devia ser um princípio base do Estado. E devia ser um princípio base das empresas públicas, ou se você quiser, onde o Estado tem participação. Porquê? Porque a forma mais correta, a forma mais séria e a forma mais rewarding, recompensadora, é olhar para dentro de uma empresa e dizer assim, quem é que aporta valor? Ou seja, quem é que, na sua função, consegue acrescentar valor àquilo que está a ser feito pela empresa. Não faz sentido nenhum nós dizermos assim, no próximo ano vai haver aumentos de 1,5% para todos. Isto, como você que está desse lado, basta usar um bocadinho só os 2 dedos de testa que nós temos, é injusto. Porque nem toda a gente tem o mesmo contributo para a empresa. Ora,
pode ser incentivador, pode ser não, é incentivador, nós dizermos assim, vamos avaliar e estas pessoas têm de ganhar mais que as outras. Está certo. Eu acho que a Christine Wedener vai ter muita dificuldade em fazer isto no Natal. Mas atenção, é um desígnio. E porquê é que eu trago isto hoje? À conversa. Porque você se recorda, aqui há 2 semanas, a propósito disso, houve pilotos que eram muito chateados comigo por aquilo que eu disse naquele dia. É para o lado que eu duro mais sossegado, ok? Não estou aqui para fazer fretes a pilotos, ou a copilotos, ou a pilotos no feminino. Estou aqui para analisar a atualidade económica, nomeadamente da TAP. E então é assim, como você já percebeu, os sindicatos já estão a levantar cabelo, porque vem aí uma recuperação e a malta acha, já estamos ali com o nível quase a 2019, vamos evitar os cortes de salários. E então os 3.500 milhões que a gente meteu ali, já se esqueceram disso? Ou ignoram que a empresa existe por causa disso? Bom, a União Europeia, ou melhor, a Comissão Europeia está atenta a isto. E já fixou 2 linhas vermelhas. Ou se quiser assim, porque parece que outra coisa é insulto, em um certo país. Há 2 linhas vermelhas. A primeira é o relatório da Comissão Europeia que diz assim ao governo português, atenção, os cortes salariais que foram impostos para viabilizar a empresa, ou seja, metermos lá 3.500 milhões de euros, são para cumprir. A segunda linha vermelha é assim, os sindicatos FEST não querem, nomeadamente os pilotos, querem começar já a reduzir aquilo que é o corte salarial. Pois Bruxelas diz assim, então se não quiserem vai vigorar a Lei Geral do Trabalho. E eu garanto-vos uma coisa, rapaziada, a Lei Geral do Trabalho é muito mais chata. Terceiro ponto que analisarei no outro dia. O ministro Pedro Nuno Santos tem aqui um grande problema. Eu voltarei a isto. Bom, vamos voltar à guerra e às consequências de tudo isto. O PCP votou contra a resolução do Parlamento Europeu que condena a invasão russa da Ucrânia. E isto tem caras. Tem caras. Eu vou-lhes mostrar as caras. Este rapaz, vejam só, tão novo e tão estragado. João Pimenta Lopes. E esta rapariga, que não é tão nova, mas também veja lá só o desperdício, chamada Sandra Pereira. Ok? São os 2 deputados do PCP que no Parlamento Europeu votaram contra esta medida. Não se esqueça destas caras, porque nós temos que em devido momento penalizar quem faz coisas destas. Mas não está sozinho. Ok? Este camarada que aqui está, João Ferreira, que ainda ontem à noite deu uma entrevista à CNN de Portugal, é outra cara, que diz assim, o PCP teve atenção ao termo lucidez e atenção ao termo coragem ao votar contra a condenação da Rússia pela invasão da Ucrânia. Pensava eu que coragem é aquilo que está a fazer o presidente Volodymyr Zelensky, não é? E os ucranianos que andam ali a defender o seu território. Pensava eu que isto é que era coragem. E lucidez, pelos vistos não, é a reinvenção do termo coragem e lucidez pelo Partido Comunista Português. Não esqueça disto. Isto é, a todos os títulos, uma vergonha, percebe? Assim como uma vergonha é o que se seguiu, que foi a lamentável entrevista de João Oliveira. A mim faz-me impressão que, às vezes, os tipos mais inteligentes do PCP são os que mais se deixam dominar pela ortodoxia. João Oliveira ontem demonstrou que nós não podemos confiar no PCP. E João Ferreira a mesma coisa, e esta Sandra Lopes a mesma história, e o João Pimenta Lopes com a mesma conclusão. Porque o João Oliveira veio com aquela treta de sempre. Olha, não há condenações unilaterais. Aliás, o jornalista, isto foi na RTP3, foi com o Alexandre, aliás, belíssima prestação do entrevistador, sobretudo tratando-se da RTP, não é? Que teve a coragem de entalar João Oliveira. Porque a certa altura dizia assim, desculpe lá, então mas o senhor não acha que é uma invasão? E João Oliveira continuava a fugir à questão. E sempre com a mesma treta do PCP que é, não há condenações unilaterais, que é a mesma ortodoxia de João Ferreira. Dizem assim, não é só aquele problema, é tudo aquilo que originou isto. Deixe-me lá ver se a gente percebe. Nós estamos no recreio, ok? Estamos no recreio de miúdos. Houve aqui uma chatice antigamente entre alguém. Bom, mas agora há aqui alguém que, entretanto, se virou, partiu o focinho ao outro, não é? Já está a sangrar, está em perigo de vida, e a gente diz, não, eu não condeno aquele gajo, desculpem lá as expressões de caserna,
porque, entretanto, vou esquecer tudo o que está para trás. Desculpem, isto é de levar com um pano encharcado na cara. Percebe? Não há outra forma de dizer isto. Isto é de levar com um pano encharcado na cara. Isto é intolerável, é inadmissível. O PCP está cheio de medo da sua bem-pátria, chama-se Rússia. É o que isto quer dizer. Aquilo vale zero. E há uma coisa que eu sei. Provavelmente o PCP está a cavar nos últimos dias o resto da sua sepultura nas urnas. Porque estou convencido que o mais decente dos portugueses não pode tolerar nem perdoar uma coisa destas. Aguardemos. Ponto seguinte, de realçar. Ontem vi uma entrevista feita pelo Vítor Gonçalves, já sabe que eu gosto muito de Vítor Gonçalves, jornalista da RTP, a Timothy Garton Ash. Para aqueles que estão menos familiarizados com estas matérias, e repara, hoje em dia já é imperdoável, porque antigamente precisávamos ir às bibliotecas, buscar livros ou comprar livros, agora isto está tudo disponível na net. Timothy Garton Ash é um professor na Universidade de Oxford e é um dos faróis europeus em matéria de pensamento. É das pessoas que melhor pensa a Europa. E é um profundo conhecedor destas questões entre o leste e o ocidente. Nesta entrevista, para já, realço, e desculpem lá, não posso deixar de fazer isto, eu sei que é em causa própria, mas algumas das ideias que vi tipo a Garton Ash referenciaram ontem como importantes, já as tínhamos debatido aqui. Nomeadamente, recorda-se, eu desde o início desta conversa, lembrei-lhe, pedi-lhe para ir ver a história do mundo no século XX, nomeadamente no período da década de 30, nomeadamente aqueles erros gravíssimos cometidos por um senhor chamado Chamberlain, ok? Que foi primeiro-ministro inglês, que é o autor da política do apaziguamento, que é assim, o Hitler anexou a Áustria, depois foi à Checoslováquia, depois veio a Polónia. E o mundo ficou a ver, não é? Epá, é melhor, não, vamos lá, vamos confiar, não, é que não vai passar daquilo. Pois é, isto só dá mau resultado. Ontem, Timothy Garton Ash dizia assim, pois, a questão do apaziguamento, não é? Nós só sabemos se o apaziguamento foi um erro a posteriori. É verdade, mas para isso é que serve a história. Eu, neste aspecto, acho que o Vítor Gonçalves devia ter-lhe colocado esta questão. Espera aí, mas se o senhor percebe que isto sucedeu em 1939, nós temos de antecipar agora que pode voltar a acontecer. Porque deste lado está um louco que nós não sabemos ainda, está a um nível da cabeça do senhor Adolf Hitler, não é? É isto que é preciso dizer. É que não vale a pena chorar sobre o leite derramado. Porque o leite derramado são milhões de pessoas que perdem a vida. Quando o mundo acordou, 6 milhões de judeus tinham ido para o galheiro, não é? Aqui, a coisa pode ser pior, porque existem 6.000 ogivas nucleares. Já sei, o próprio Timothy Garton Ash diz assim, pois, de facto não é provável, mas nós temos que levar a sério, foi esta a expressão dele, a ameaça nuclear é para levar a sério. Este é que é o ponto, não é? Esta entrevista foi notável, porque ele pergunta uma coisa muito importante, sobretudo na alteração da Alemanha, do posicionamento da Alemanha, também foi um aspecto que nós referenciámos aqui com um grande destaque nos últimos dias. A Ostpolitik foi uma coisa inventada pelos social-democratas alemães, que é como é que nós vamos lidar com o leste? E a Alemanha teve sempre uma política muito inteligente de lidar com o leste, mesmo quando havia cortina de ferro e havia União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas o ponto é este, o que é que interessa agora saber qual é que vai ser a posta da Ostpolitik? Não interessa para nada. O que interessa é que a Alemanha mudou e tinha que mudar. E esta coragem fantástica de um senhor que é Olaf Scholz e que é social-democrata é de se realçar. Mas mais importante do que isto, as duas principais conclusões que eu teria da conversa do Sr. Ash com o Vítor Gonçalves. O apaziguamento falhou, e falhou, com o Putin falhou. A senhora Merkel fez apaziguamento, o Sr. Schröder fez apaziguamento. Já agora devo dizer que houve alguns alemães que me escreveram a dizer assim, Camilo, atenção, a senhora Merkel nos últimos anos já se tinha desiludido com o Sr. Putin. Pois é, não chega. Devia ter tido uma atitude diferente, nomeadamente a política energética. Não teve. Portanto, é o grande erro da senhora Merkel. E as pessoas sabem a profunda admiração que eu tenho por ela. Mas o mais importante do que isto diz o Sr. Ash não é fazer Putin mudar de ideias, porque isso é impossível no curto prazo. É o que é que fazemos pela Ucrânia
Este é que é o ponto, meus amigos. Este é que é o ponto fundamental. É assim, não vale a pena chorar sobre o leite derramado, porque o importante agora é vamos lá tentar parar aquela brincadeira e salvar aquilo, não é? E limitar o dano, que é o principal que nós temos pela frente. Bom, já agora, ainda em relação a esta história toda, eu vou deixar alguns temas para amanhã, já percebi que esgotei o tempo, mas só queria realçar isto. Há empresas portuguesas que já ofereceram 2.000 postos de trabalho. 2 para ucranianos em Portugal. Eu até acho que devia ser mais. Sabe porquê? Porque nós precisamos mesmo de mão de obra formada, especializada. Não sabem a língua, eles aprendem muito depressa. Como nós vemos pela comunidade ucraniana, que está bem instalada em Portugal, bem integrada em Portugal. É preciso fazer um esforço e é preciso fazer um esforço integrado. Eu tenho que dar os parabéns ao Governo aqui, porque de facto está já a implementar aquela coisa de simplificar todo este processo. Portanto, fica novamente, é a segunda vez, é o segundo dia que eu elogio o Governo. Atenção, eu não faço só críticas, eu elogio o Governo, porque acho que isto está muito bem pensado. Vamos ver é depois a execução, ok? Já agora, deixe-me só tocar mais uma questão, e depois eu deixo as outras para amanhã, que é, o Estado, pela boca da sua doutora Alexandra Leitão, Ministra da Administração Pública, veio dizer que vai gastar 23,5 milhões para modernizar o atendimento dos serviços públicos. Eu vou-lhe dizer já à partida que estou mais cético em relação a isto. Vai-se torrar 23,5 milhões e não vai melhorar nada. E vou-lhe dar um exemplo, ok? Você teve uma coisa fantástica chamada Loja do Cidadão. Maria Manuel Marques, Leitão Marques, que eu conheço há muitos anos, merece parabéns por isto. Mas, se você for ver, e uma vez coloquei-lhe esta questão a ela numa conferência de imprensa, toda a estrutura por baixo daquilo não mudou. E o que é que você tem hoje? Um problema grave, continua a ter, naquilo que é a forma como a administração pública funciona e atende os seus cidadãos. Portanto, isto não augura nada de bom em relação àquilo que vai acontecer. Eu suspeito que daqui a uns anos, vamos dizer assim, torramos 23,5 milhões de euros, mas não mudou rigorosamente nada. Chegamos ao fim do programa de hoje, quero agradecer às 8.700 pessoas que estão em direto, ainda há bocadinho estavam em direto, agora estão 8.600, numa semana de Carnaval. Quero pedir a estas pessoas e a outras aquilo que peço sempre. Está a ver o botãozinho gosto aí? Pimba. E está a ver o botão partilhar? Pimba. E já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e não se esqueça, amanhã, o nosso Think Tank. Tenha um grande dia.